Olá, estamos então aqui para o vídeo número 49 desta mesma série, Não Programar em C#, e hoje vamos falar sobre a classe StreamWriter. Ok, esta classe também pertence à biblioteca System.io, input-output, tal como a classe File, tem como objetivo implementar um modo de escrita, ou seja, para podermos escrever caracteres em um fluxo, ou seja, um fecheiro, de acordo com uma codificação específica. Vamos falar então do método write, do método writeLine e do método close. Ou seja, o método write escreve no fecheiro todo o seu conteúdo sem mudar de linha. O writeLine, a diferença é que muda de linha. E depois temos então o método close que termina a ligação existente com o determinado fecheiro. Depois vamos usar então uma boa política, que é usar o using, e não vamos necessitar então do método close, que garante o uso correto do mecanismo que liberta os recursos que não estão a ser então geridos/utilizados. Ok, vamos começar por criar então dois atributos nesta mesma classe, nesta classe StreamWriter. Neste caso, private StreamWriter. Temos que colocar aqui então a biblioteca, ou seja, control ponto, e temos então ali o using. Vamos chamar de escrever fecheiro, ok, até aqui tudo bem. Não vamos inicializá-lo, ou seja, instanciá-lo. Vamos dentro do public void run, ou seja, do método run, fazer isso mesmo. E aqui vamos colocar uma lista que já é bastante comum nesta série, que é a lista então de países. Ou seja, aqui países igual a new list. Vamos então colocar os valores na sua inicialização, aqui control ponto. E vamos colocar então aqui os países. Portugal, o Brasil, a Espanha, a França, temos então a Itália, a Austrália e agora a Índia. Ok, temos então a nossa lista criada. Agora o que temos que fazer é basicamente trabalhar com o nosso fecheiro para escrevermos o que é. Queremos escrever então o conteúdo da nossa lista, ou seja, Portugal, Brasil, Espanha, todos os países até a Índia. E é isso que nós vamos fazer. Vamos então instanciar, ou seja, continuar a criar então o nosso objeto. Ou seja, escrever fecheiro é igual, ou seja, toma o valor de new StreamWriter. E o que nós temos que colocar aqui é então o nome do nosso fecheiro. Fecheiro.txt. Ok, se nós vemos aqui, podemos ver que não existe nenhum fecheiro de nome fecheiro.txt. O que acontecerá é que ele será automaticamente criado, porque nós queremos trabalhar com algo que ainda não existe. Portanto, o nosso código fará com que ele seja criado automaticamente naquela mesma pasta, na pasta debug, dentro da pasta bin, referente ao nosso projeto, não esquecer. E agora o que temos que fazer basicamente é usar um ciclo for each para ler todo o conteúdo da nossa lista, ou seja, cada país na lista países. E agora o que temos que fazer é remover aqui estas chavetas, que são as que precisam de uma linha. E em vez de ser então o CW, console writeLine, que não queremos trabalhar com consola, queremos trabalhar com fecheiro, o que nós fazemos aqui é escrever fecheiro, ponto, vamos usar primeiro o write, embora eu queira o writeLine, só para mostrar o que é que acontece. E vamos aqui, países. Se eu der início então ao nosso código, podemos ver que o fecheiro for então criado. E podemos fechar aqui o nosso código e então abrir o fecheiro e ver todo o seu conteúdo. Ou seja, o que aconteceu foi que nada foi então escrito. Porquê? Porque nós não terminamos a ligação, que era o que eu queria que vocês comprovassem. Ou seja, eu aqui tenho que chegar a este exato momento e fazer escrever o close para terminar assim a ligação do fecheiro. Isto aqui é basicamente como se fosse guardar o que nós fizemos e depois fechar a determinada ligação. Ou seja, se eu agora der início, ou seja, executar este pedaço de código, nada acontecerá na linha de comandos, como é óbvio. Não temos nenhum console.writeLine. E agora, no conteúdo do fecheiro, temos então Portugal, Brasil, Espanha, França, Itália, Austrália e Índia, sem qualquer mudança de linha. Portanto, se eu agora fizer a mesma coisa, ou seja, mas com o método writeLine, o que vai acontecer é que o fecheiro será substituído. Ok? Foi então executado. E agora vamos fechar e podemos comprovar que temos então com mudança de linha, ou seja, graças ao método writeLine pertencente à classe StreamWriter, o Portugal, o Brasil, a Espanha, a França, a Itália, a Austrália e então a Índia. E era este o objetivo
principal deste vídeo. Agora vamos falar então de uma boa política para se trabalhar com o using. Volto a relembrar, o using o que faz é garante o uso correto do mecanismo que liberta os recursos que não estão a ser geridos. Por exemplo, nós aqui já não vamos precisar de usar então o close, o método close. Vamos tirar então o método close e vamos fazer o seguinte, que é basicamente quando nós continuamos a instanciar o nosso objeto, vamos colocar então aqui um using, ou seja, enquanto estamos a usar isto, ou seja, enquanto estamos a usar este determinado objeto, este streamWriter, que é basicamente uma stream, ou seja, um processo contínuo, o que vamos fazer é escrever dentro do fecheiro. E quando essa própria stream acabar, o que vai acontecer é que automaticamente se irá fechar tal ligação, ou seja, guardar e fechar. Ou seja, já não precisamos daquele código todo que tínhamos, ou seja, com o close, com as linhas em branco, etc., para se ter uma melhor coerência. Vamos então executar o nosso pedaço de código. Podemos até fazer o seguinte, que é apagar o fecheiro, ok? Tudo bem, foi então apagado e agora damos um start. E podemos ver que o fecheiro foi então criado novamente e que agora temos então, da mesma forma, tudo a funcionar corretamente, com o nosso conteúdo gravado, ou seja, sem o close, o método close, a trabalhar apenas com o using, e temos Portugal, Brasil, Espanha, França, Itália, Austrália e então a Índia. Ok, no próximo vídeo vamos aprender a trabalhar com a classe StreamReader. Para quê? Para então lermos o conteúdo deste mesmo fecheiro. Ok? Neste caso aprendemos a escrever e no vídeo da manhã vamos então aprender a ler o que nós escrevemos. Ok? Portanto, não se esqueçam de praticar. Até ao vídeo da manhã e happy coding!